porque sou eu tenho as minhas particularidades e eu sofri muito dentro desses 39 anos de vida que eu tenho. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre mim. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Normalmente vocês estão acostumados a me verem falando sobre o Theo, meu filho, ou inclusão no geral, mas às vezes eu falo um pouco de mim, muito mais relacionado à minha experiência como mãe do pequeno Theo, um garotinho autista, nível 2 de suporte. Mas hoje eu vou falar quem é a Gláucia, recém-descoberta da Gláucia. Então, alguns vídeos anteriores eu comecei falando que eu estava fazendo alguns testes, porque eu me vi, às vezes, em algumas atitudes do Theo. Então, para quem já viu alguns vídeos ou estuda um pouquinho, sabe que muitos pais têm os seus diagnósticos devido a algumas características dos filhos. E nem o pai do Theo seria diferente. O pai do Theo é diagnosticado com TDAH, atualmente está investigando mais algumas outras neurodivergências, e eu fiz as avaliações, passei pelo médico psiquiatra especialista em autismo, passei pela neuropsicóloga, fiz as avaliações. Por mais incrível, eu achava que eu ia ter um TDAH e não tenho, mas a Gláucia faz parte do grupo do transtorno do espectro autista. Por que você está falando isso aqui? E por que eu acho importante falar aqui e para outras pessoas em outros lugares? Porque sou eu tenho as minhas particularidades e eu sofri muito dentro desses 39 anos de vida que eu tenho e eu não entendia e eu ficava assim, por que eu sou assim? Por que eu não consigo mudar certas coisas em mim? Por mais que algumas coisas eu consegui me adaptar na sociedade, algumas coisas eu adaptei e ficava assim, tá sofrido, porque eu acho que algumas adaptações a gente não tem que sofrer. Na verdade, nenhuma adaptação a gente tem que sofrer. Então eu fiquei um pouco sem entender até então. E muitas coisas em relacionamentos também eu falava assim, poxa, eu não entendo por que é assim e por que não me entendo. E agora com o áudio isso fica mais fácil. Acho importante transmitir que você falar gera, primeiro, a representatividade de tipo, poxa, tá tudo bem falar. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser um exemplo, até porque enquanto eu estava no processo de avaliação, eu ouvi muitos casos de pessoas falando assim, não de autismo, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, falando assim, eu sou diagnosticado desde os 7. desde os 12, desde os 10. E eu falava assim, por que você não fala? Por que você não usa o cordão? Porque eu prefiro me esconder, porque eu tenho vergonha. Gente, e pra mim, eu ficava assim, quero que saibam, porque vai facilitar. Assim, gente, se eu tô com uma dificuldade de falar, se eu tô com uma dificuldade de me expressar, de começar alguma coisa, a pessoa precisa entender que é por isso. Não é porque eu não quero, ou se eu não consigo sair da minha cama, não é porque eu tô depressiva, é porque eu tô com ressaca social. E as pessoas precisam entender isso. Então, na minha cabeça, regrada, falar isso pra mim, eu ficava assim, como que você sente vergonha de quem você é? Então, mais um motivo de eu mostrar isso no canal. Precisa ser dito. Porque, assim, não dizer quem eu sou por vergonha mostra para outras pessoas que eu não gosto de ser quem eu sou. E isso me remete de quando eu era criança. Coisas do tipo, você não pode ficar séria. Você tem que demonstrar que você é simpática. Você não pode demonstrar que você não liga para as pessoas. Você não pode demonstrar que você não sente emoção. É uma pressão que a gente vai... Eu, pelo menos, fui sentindo desde criança. Tá tudo bem, porque na minha época não era tão falado isso. Então, foi o que a psicóloga me disse. Se a sua avaliação fosse na época que você fosse criança, provavelmente você teria o diagnóstico muito mais rápido e não teria feito tantas avaliações. Mas você foi se moldando conforme o tempo. Eu fui mascarando muitas coisas. Então, a importância de você perceber alguns sinais e sintomas quando criança e tão precocemente, para você não forçar tanto a barra do seu filho ou da sua filha e não fazer essa pessoinha sofrer por tanto tempo, sabe? Eu não tô dizendo que eu sofri quando era criança, tá? Porque minha mãe assiste o canal. Eu não sofri, mas depois de um certo tempo na vida adulta, foi ficando um pouco mais difícil, principalmente em relacionamento. Eu tenho a rigidez cognitiva, eu sou inflexível, são um dos meus sinais. Eu
aparento ser muito simpática, mas eu sofro um mascaramento expressivo e isso faz eu ter muito cansaço. Por incrível que pareça, o meu maior problema é a comunicação. Então, o que acontece? Por quê? Dentro dessas longas avaliações, deu que a minha parte mais forte é o meu processamento de velocidade. Então, eu processo tudo muito rápido. Como eu recebo a informação, seja auditiva, seja visual, meu cérebro, ele é agitadíssimo, né? Tipo, eu tenho que dar uma resposta, como eu recebo isso, já é como se eu tivesse aberto uma gaveta, acessado todos os arquivos, eu já tenho que dar essa resposta rápida, e aí eu já tô pensando várias coisas, eu já, isso, porque acontece isso, aí vai acontecer aquilo, nananã. Conforme eu vou dando a resposta, a pessoa não tá me acompanhando, não tá na minha cabeça, mas na minha cabeça eu tô dando a resposta maravilhosa. E aí quando a pessoa faz assim, ou a pessoa tá assim pra mim, ó, isso me gera uma frustração, ou me gera uma ansiedade. Ou seja, eu tive por muito tempo o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Para todo mundo eu era ansiosa, mas não, eu tenho um processo de velocidade absurdo. E é muito comum eu ouvir assim, nossa, você é muito ansiosa, você tá sempre muito rápida, muito ligada. Não, eu tenho uma velocidade assim das coisas. Ou então, eu acho sempre que eu já vou receber, tipo, a pessoa não vai entender, eu faço assim, ó, é isso. Aí a pessoa também fala, nossa, eu não quis explicar. Isso também me gera uma frustração. Ou então eu fico, que nem eu fiz agora. Também, daí tá tão rápida na minha cabeça que eu fico repetindo. Eu falo 2 vezes a mesma palavra, porque eu acho que eu já, sabe? É uma loucura. O meu outro déficit é minha memória visual. Ela é meu pior ponto. Então é muito comum a pessoa falar assim, não, você não viu, o negócio tá aqui, ó. Não vi. Porém, a minha memória auditiva é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas é um dos pontos que eu fico mais cansada, porque eu tô ouvindo trocentas mil coisas ao mesmo tempo. Quando eu falo ela pontuou da minha rigidez cognitiva, quando as pessoas, no caso da minha avaliação, a gente faz uma avaliação com cubos. Quando apareceu um erro, eu tava muito tranquila, tá? Ela falou assim, tem um erro. E eu falei, não tem. Porque pra mim tava igual, porque eu não consigo perceber o erro. Porque pra mim tá certo. Isso tá errado. Ela tá errado. Eu falei, não, ela tá errado. Eu falei, não tá. E ela falou assim, tá errado aqui. Eu falei assim, mas eu não tenho nem noção agora como eu comecei isso, nem como eu vou terminar. Então assim, eu não aceitar, isso faz uma inflexibilidade. Você não vai aceitar que você tá errado. E eu não tenho meu processo de organização. Eu não sei como começar, nem como ver o processo do meio aí, nem como eu vou terminar. É muito ruim. Então isso afeta a minha rotina, no sentido de atividades de vida diária. Então só de pensar, tipo, eu tenho que começar a limpar a minha casa. A primeira coisa que eu sempre falo, por onde eu começo? É muito comum eu fazer, eu vou começar pela cozinha, mas de repente eu tô no quarto, eu deixei a cozinha do quarto. Eu não terminei a atividade do quarto e tô no banheiro e não terminei nada. Isso é déficit de atenção? Não, é porque eu não tenho esse processo de organização. Eu não sei o que é começar, o que é terminar. Eu sou bem, mas eu sou um nível suporte 1, que com terapia é possível de melhora. Eu sou treinável, assim como o Theo é, outras pessoas são, quando fazer terapia. Eu disse isso pra ela também. Toda a minha vida eu precisei o esforço de treino. Se eu for com treino, eu vou melhorar, aprender isso. Então, eu precisava dessa rotina. Como começa isso? Com muito treino eu posso ficar automatizada. E aí fica mais fácil pra mim. Mas se me tirar dessa rotina, eu não sei. Como se fosse um robozinho. Se você mudar um negócio dentro das possibilidades que me ensinaram, eu também não sei. E aí você me insegura. Dentro das avaliações, teve um questionário tanto que a minha mãe, família que me viu desde a barriga, respondeu. E na parte de relacionamento, o pai do Theo respondeu, que era a pessoa que mais conviveu comigo. Questão de tempo de relacionamento. A gente conviveu 13 anos. Então, com a minha mãe, ela respondeu que eu era uma pessoa sem amigos, com pouquíssimos amigos, vivia muito brava, cara, muito fechada, vivia correndo, rodopiando. Aí você fala, pode ser uma característica de hiperatividade? Pode, mas que com toda a minha história era uma característica de regulação. Assim como virar de ponta cabeça quando eu era pequena, falava assim, e minha mãe pode até afirmar, por que tanto você vira de ponta cabeça? E o pai do Theo deixou muito claro dentro da avaliação, sempre tive dificuldades em processos de socialização, não entendo piadas, qualquer mudanças de roteiros eu fico irritada nessas alterações.
Uma coisa interessante do mascaramento, eu tive 9 avaliações presenciais. Essas 9 avaliações, 3 avaliações eu me mantive igualmente, tanto em postura quanto em expressão facial, que eu nem percebi. Então, o que isso quer dizer? Quis passar uma postura que eu tinha uma postura perfeita, que eu era sempre assim, quando na verdade eu sou assim. Outra coisa que eu ouvi pós-laudo: você não é autista, você faz parte de algumas coisas do espectro. Oi, mundo que a gente está vivendo. Galera, vamos lá. Já foi há muito tempo atrás essa história de você é autista e agora você tem um espectro. Todo mundo que é avaliado e é considerado está inserido dentro do transtorno do espectro autista. Até porque eu sou mãe do Theo, mas eu não tenho as mesmas características do Theo. As minhas crises não são iguais do Theo e as crises do Theo não são iguais às das crianças que é da escola dele. Então, por isso mesmo foi mudado o termo autista para transtorno do espectro autista. Se você ainda fala isso, mude. Então, não é porque eu estudei, eu tenho pós-graduação, eu fiz mestrado, sim, tenho 2 graduações, eu sou especializada, tenho 2 especializações, eu tenho mestrado, que eu não sou autista. Eu tenho meu nível de suporte, não sou tão dependente, eu sou síndrome de Asperger e que dá para sempre ser melhorada assim como qualquer pessoa. Você que está assistindo fala assim, nossa, eu não tenho nada. Se não tem nada, também melhore, né? Tem alguma coisa que você tem, pelo menos, né? Então, assim, tenho sim as minhas limitações e a terapia tá aí para isso. É uma terapia comum? Uma terapia comportamental. Pessoas com transtorno do espectro autista. Outra coisa, compartilhe essa informação dentro da sua empresa. Porque eu tenho muito. Eu sou uma pessoa que você não segue regras, eu vou ter muito problema. E aí a pessoa fala assim, nossa, que chato. E é muito bom vocês ter gestores que entendam sobre o tema, porque eles te acolhem. Você vai falar, olha, hoje tá assim, eu tô vendo isso tá me desregulando. Mas você também tem que ter noção todo dia que você tem que falar que você tá vendo erro, né? Assim, um dia você deixa passar, outro dia você fala, hoje eu tô demais. Ou eu tô entrando numa semana que tá batendo muito. Até que um dia você vai realmente falar assim, não consigo atender. Eu tô pensando que eu atendo público. Eu gosto de atender público. Mas eu também tenho um limite, assim como qualquer. Então, coloque isso nos seus gestores e veja como que eles vão te ajudar com isso. Eu estou no processo de conseguir o colar, o cartão, e é importante. Vai ter gente que vai tirar sarro, nossa, você com 39 anos vai usar o colar? Vou, porque eu preciso sinalizar que se eu tiver com uma cara assim um dia, não é pra você chegar pra mim e falar assim, nossa, você tá muito séria. Gente, eu tenho direito de estar séria. Tem dia que eu saio com a bochecha doendo. Eu só quero ter o meu direito de às vezes não falar nada. Ou às vezes de passar reto. E assim, tipo, não é porque eu passei reto por maldade, porque eu não quero falar com ninguém. Nossa, hoje ela tá com ressaca social. Eu não vou usar isso como apoio pra tudo. Às vezes, assim, acontece. Eu só faço. Às vezes na cabeça tá milhão mesmo. E tá tudo bem. Às vezes o meu jeito direto de ser, porque o meu jeito de falar é direto. Um dos sinais é a fala literal. E eu tenho muito isso. E tem gente que fala assim, você é muito grossa. Então, assim, não entendam mal. É que às vezes eu tenho que falar e depois fazer assim, pra pessoa entender que eu não quero ser grossa. Isso cansa. E daí eu tenho que pensar 3 vezes mais, eu tenho que fazer um esforço pra ver o rosto da pessoa, entender a expressão. Às vezes eu só quero falar, entendeu? Então, usar o cordão é facilitador por isso. Gente, eu não falo as coisas por mal. Eu não faço, tá? Então, se alguém que tá assistindo aqui já conversou comigo, nossa, ela foi grossa, eu peço muito desculpa. Não foi por querer, tá bom? E lembre-se, nós aprendemos com as diferenças. Deixa aqui nos comentários se você já participou de alguma avaliação neuropsicológica, se você já tem seu laudo, qual foi o seu resultado. Se você tem alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu respondo. Pode também ir lá no Instagram, que eu vou deixar um vídeo, e deixa lá também nos comentários. Dá seu like, compartilha muito, e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos e até!